Vou te passar aqui um resumo da definição e história do behaviorismo. Esse assunto ele é um pouquinho complicado porque ele envolve bastante filosofia. Filosofia exige muita capacidade de abstração, então fica difícil a gente colocar assim exemplos concretos, coisas palpáveis. Mas se mesmo depois dessa explicação tiver complicado de entender, dá uma olhadinha na referência, o conteúdo original que eu vou deixar na descrição e reveja esse vídeo, quantas vezes você achar necessário. Começando. Todos aqueles que se denominam behavioristas, eles têm uma crença de que é possível criar uma ciência do comportamento, de estudar cientificamente esse comportamento. Essa ciência é conhecida como análise do comportamento. E o behaviorismo é essa filosofia, são os pressupostos filosóficos que embasam essa prática, essa ciência da análise do comportamento. Um ponto muito importante. Toda prática científica que a gente faz é baseada em pressupostos filosóficos. Sempre que a gente faz algo baseado na ciência, é porque tem essa filosofia que embasa aquela prática. Um exemplo de dois extremos. Alguém que busca chegar até a verdade, baseado na lógica, na racionalidade, e outra pessoa que busca chegar na verdade a partir da observação, da experimentação, eu não posso dizer que um está certo e o outro está errado. São caminhos distintos. Mas é porque cada um deles se embasa em pressupostos filosóficos diferentes. Então, por exemplo, esse primeiro caso que eu passei, a pessoa que busca na lógica, na racionalidade, chegar até a verdade do mundo, tem uma filosofia racionalista por trás disso, de que a razão é a grande fonte dos nossos conhecimentos. Enquanto esse outro pesquisador que vai estar buscando observar, registrar, medir, tem a lógica do empirismo, que dizer que a verdade chega até nós a partir dos 5 sentidos, a partir da sensação. Quem está certo e quem está errado? Não tem como dizer, porque cada um segue os pressupostos filosóficos diferentes. E aqui eu vou explorar contigo quais são esses pressupostos mais básicos que o behaviorismo utiliza para dar origem a essa ciência do comportamento, análise do comportamento. Todas as ciências, elas se originaram lá na filosofia, antes delas virarem disciplinas independentes, E a gente vai e se matricula num curso, por exemplo, de psicologia, que vai estudar só essa disciplina. Astronomia e física foram duas ciências que só se desenvolveram quando elas deixaram de lado as especulações filosóficas e começaram a se basear na observação e na experimentação. Nesse movimento, eles deixaram de lado qualquer preocupação com o sobrenatural e começaram a entender que o mundo natural ele é provocado também por causas naturais. Sempre é um natural provocando um natural. A teoria da evolução do Darwin foi um ataque à religião. Por quê? Porque ele trouxe a noção de que as espécies surgem a partir da modificação de outras espécies. Então, para a criação de uma determinada espécie, não precisa da mão sobrenatural de Deus. E a verdade ela é diferente na filosofia e na ciência. Na filosofia, a verdade filosófica é absoluta. Contanto que os pressupostos sejam enunciados e o raciocínio esteja correto, as conclusões devem se seguir. Já a verdade científica ela é sempre relativa e provisória. Ela é relativa à observação e passível de ser desmentida por outras observações. Por muito tempo na astronomia acreditava-se que existiam apenas 7 planetas. Mas aí um 8º, um 9º foram descobertos e hoje já tem um montão aí que eu não sei nem quantos são. Mas a verdade era, só existe no universo 7 planetas. Agora já existe uma porrada de planetas aí. E a psicologia científica também nasceu da filosofia. E existem ainda uns questionamentos se de fato a gente conseguiu romper ou não com a filosofia. Mas esse é assunto para outro momento. Na segunda metade do século XIX, os psicólogos começaram a se referir à psicologia como a ciência da mente. Por quê? Psicologia, psique, esse psi vem de psique do grego, significa alma. Não parecia algo científico. A palavra mente parecia algo muito mais científico. Então, beleza, definimos o objeto. O objeto é a mente. É isso que a gente vai estudar na psicologia. Como que a gente vai estudar esse objeto? Que ferramentas a gente vai utilizar para descobrir esse objeto? Foi utilizado o método filosófico da introspecção, que envolve o quê? Uma inspeção interna. É como se a nossa mente fosse algo dentro da gente e o trabalho de descobrir essa mente seria a gente se treinar, passar por um treinamento para a gente olhar para dentro dessa mente, investigar o que tem, depois voltar e relatar como é essa mente. Porém, surgiram duas correntes de pensamento da psicologia se opondo a essa visão, a psicologia objetiva e a psicologia comparativa. A psicologia objetiva enfatizou o quê? Observação e experimentação.
mas não esse tipo de observação introspectiva, né? Que é uma observação onde só a própria pessoa que olhou propriamente tem acesso àquele dado. É o tipo de observação de eventos que são concretos, materiais, como por exemplo, o que o sujeito A falou e o que o sujeito B falou são tipo de eventos que eu consigo observar objetivamente. Agora, o que está passando na cabeça de alguém é algo que não é diretamente observável, não pode ser medido, não pode ser registrado. E a psicologia vem influenciada pela noção do Charles Darwin, né, da teoria da evolução, continuidade das espécies. Ela trouxe essa noção, o ser humano ele não está mais isolado, né, entre o mundo de espécies animais, o ser humano era algo único, individual, né, especial. O ser humano passa a não ser visto mais como especial. Nós somos parte de um processo que não chegou ao fim, um processo que ainda está caminhando. Por isso, estudar regras de comportamento de animais mais simples que o ser humano vão mostrar regras de comportamento de animais mais complexos como o ser humano. O grande expoente do behaviorismo foi o John Watson. Ele defendia muito a psicologia objetiva e defendia que o trabalho do behaviorista deveria ser apenas lidar com comportamentos que são diretamente observáveis, sem ficar fazendo especulação filosófica do que se passou na cabeça de alguém, o que motivou o ciclano, fulano a fazer isso, aquilo. Ele dizia que a introspecção dependia excessivamente do indivíduo, ou seja, estava sujeito a falhas, não tinha aquela objetividade que a gente encontrava, por exemplo, na química, na física. Portanto, ele era um total inimigo da mente, da introspecção, de conteúdos mentais, imagens mentais, tudo aquilo que era subjetivo, ele era totalmente contra. Portanto, a intenção dele era isso, estudar o comportamento diretamente observável e fazer da psicologia uma ciência natural. Pegar os métodos, por exemplo, da química e aplicar esses mesmos métodos de observação, registro, experimentação, teste de hipóteses e colocar no estudo do comportamento humano. Nós temos duas noções filosóficas que elas estão bem presentes no nosso cotidiano, na psicologia como um todo, mas o behaviorismo ela se posiciona a favor de uma e totalmente contra a outra. No caso é a guerra entre o determinismo e o livre-arbítrio. O behaviorismo é 100% determinista. Ele diz que o comportamento é resultado da genética e do ambiente. E o livre-arbítrio diz que as pessoas têm essa capacidade de escolher como se comportar, independentemente da herança genética que a gente recebeu ou do nosso ambiente. Se eles argumentam noções opostas, como é que a gente faz para saber qual está certo e qual está errado? Ora, coloca no teste científico. Aí que é o problema, porque os enunciados filosóficos não tem como a gente testar cientificamente. Portanto, é uma questão de escolha. Nessa discussão entre os dois, existe um debate sobre as consequências sociais e estéticas de adotar um ponto de vista ou então outro. Aqueles que criticam o determinismo dizem que a noção do livre-arbítrio é necessária para preservar a democracia e a moralidade na nossa sociedade. E os behavioristas que são deterministas argumentam que é exatamente o contrário, que se a gente acreditar que o nosso comportamento é determinado, isso pode melhorar a democracia e promover um comportamento moral. Enquanto à estética, os críticos do livre-arbítrio dizem que ele é ilógico quando a gente emparelha com uma noção de Deus onipotente. Como é que eu vou acreditar que as minhas escolhas, as ações das pessoas são determinadas por elas mesmas e ao mesmo tempo eu acreditar que tudo tem a mão de Deus, que a vontade de Deus sempre é feita? Então, como assim? É a vontade de Deus ou é a vontade da pessoa? Livre-arbítrio de Deus ou da pessoa? Então, eles criticam justamente essa questão que fica ilógico, né? Esse raciocínio fica incompatível. E de outro lado, os defensores do livre-arbítrio retrucam, dizendo que nenhum cientista consegue prever 100% o comportamento de uma pessoa. Então, se não consegue prever 100% é porque existe algo livre nesse ser humano. Por mais que a gente não saiba bem o que é esse livre-arbítrio, não consiga definir em detalhes especificamente, de acordo com eles acaba sendo possível, mesmo que ele seja um mistério. E os behavioristas retrucam novamente, né? Se é uma coisa misteriosa, né? Algo misterioso, o livre-arbítrio, como é que pode algo misterioso causar algo natural? Porque o comportamento ele não é misterioso, a gente pode filmar, registrar. O comportamento é algo natural. Portanto, aquilo que é natural é causado também por eventos naturais. Senão a gente vai voltar naquilo que eu falei lá no início, né? Como é que pode uma fonte misteriosa provocar um fenômeno que é natural? O determinismo não acredita nisso. Mas na psicologia popular, o que prevalece é o livre-arbítrio. E outra coisa que a psicologia popular traz é que o nosso comportamento ele é oriundo de pensamentos e de sentimentos.
Isso é um problema porque coloca um eu interior causando esses comportamentos desse eu exterior. Existe aí, portanto, um dualismo, né? É como se houvessem duas pessoas dentro de uma só. O dualismo, ele é incompatível com o behaviorismo. Essa noção de que nós somos divididos, eu interior, o eu exterior, ele não dá certo no behaviorismo. A análise do comportamento trabalha com essa noção de ser único, de um comportamento sendo algo único, e esse comportamento resultando não de um eu interior que provoca as minhas ações, mas da genética e do ambiente.